Olá, tudo bem? Espero que sim. Vamos para a nossa leitura bíblica? Salmo 105. O salmista louva a Deus por haver guardado o seu pacto com os patriarcas, por haver livrado do Egito a Israel e por o haver conduzido pelo deserto até Canaã. Deem graças ao Senhor e proclamem seu nome. Anuncie entre os povos o que ele tem feito. Cantem a ele, sim, cantem louvores a ele, falem a todos de suas maravilhas. Exultem em seu santo nome, alegrem-se todos que buscam o Senhor. Busquem o Senhor e sua força, busquem sua presença continuamente. Lembrem-se das maravilhas que ele fez, dos milagres que realizou e dos juízos que pronunciou. Vocês que são filhos de seu servo Abraão, descendentes de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, nosso Deus. Vemos sua justiça em toda a terra. Ele é fiel à sua aliança para sempre, ao compromisso que firmou com 1000 gerações. É a aliança que fez com Abraão, o juramento que fez a Isaque. Ele a confirmou a Jacó por decreto, ao povo de Israel como aliança sem fim. Darei a vocês a terra de Canaã como a porção de sua herança. Assim declarou quando eles ainda eram poucos, um punhado de estrangeiros em Canaã. Vagaram de uma nação a outra, de um reino a outro, e, no entanto, não permitiu que ninguém os oprimisse, e em seu favor repreendeu reis. Não toquem em meu povo escolhido, não façam mal a meus profetas. Mandou vir fome sobre a terra de Canaã e cortou a provisão de alimento. Então enviou um homem adiante deles, José, que foi vendido como escravo. Feriram seus pés com correntes e com ferros prenderam seu pescoço. O Senhor pôs José à prova até chegar a hora de cumprir sua palavra. O faraó mandou chamar José e o libertou, o governante de nações, e lhe abriu a porta da prisão. José foi encarregado do palácio real e se tornou administrador de todos os seus bens. Tinha toda a liberdade de instruir os assistentes do faraó e de ensinar os conselheiros da corte. Então Israel chegou ao Egito. Jacó viveu como estrangeiro na terra de Cã. O Senhor multiplicou seu povo, até que se tornasse mais numeroso que seus opressores. Voltou os egípcios contra seu povo, e eles tramaram contra os servos do Senhor. Mas o Senhor enviou Moisés, seu servo, e Arão, a quem havia escolhido. Eles realizaram sinais entre os egípcios, maravilhas na terra de Cã. O Senhor cobriu o Egito com trevas, pois desobedeceram a ordem para deixar seu povo ir. Transformou as águas em sangue e matou os peixes. Rãs infestaram a terra e invadiram até os aposentos do rei. Por sua ordem, moscas desceram sobre os egípcios e piolhos encheram todo o seu território. Enviou-lhes granizo em lugar de chuva e relâmpagos faiscaram sobre a terra. Destruiu as videiras e as figueiras e despedaçou todas as árvores. Por sua ordem vieram enxames de gafanhotos, incontáveis gafanhotos jovens. Devoraram toda a vegetação da terra e destruíram toda a plantação nos campos. Depois matou o filho mais velho de todos os lares egípcios, a força e o orgulho de cada família. Tirou seu povo do Egito cheio de prata e de ouro, e ninguém das tribos de Israel sequer tropeçou. Os egípcios se alegraram quando eles partiram, pois muitos os temiam. O Senhor estendeu sobre o povo uma cobertura de nuvem e lhe deu fogo para iluminar a escuridão. Quando pediram carne, enviou codornas. Saciou sua fome
multiplicou pão do céu, partiu uma rocha e jorrou água que correu como um rio pelo deserto, pois ele se lembrou da santa promessa que havia feito a seu servo Abraão. Tirou seu povo do Egito com alegria, seus escolhidos com celebração. Deu a seu povo as terras das nações, e eles colheram o que outros haviam plantado. Tudo isso aconteceu para que se guardassem seus decretos e obedecessem às suas leis. Louvado seja o Senhor. Salmo 106. Deus é louvado por haver suportado o seu povo, apesar das suas muitas rebeliões. Louvado seja o Senhor. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Seu amor dura para sempre. Quem poderá contar os feitos poderosos do Senhor? Quem poderá louvá-lo como Ele merece? Como são felizes os que fazem o que é certo e praticam a justiça a todo tempo. Lembra-te de mim, Senhor, quando mostrares favor ao teu povo. Aproxima-te e resgata-me. Que eu compartilhe da prosperidade dos teus escolhidos, que eu me alegre na alegria do teu povo e exulte com aqueles que pertencem a ti. Pecamos, como nossos antepassados, fomos desobedientes e rebeldes. No Egito, nossos antepassados não deram valor às maravilhas do Senhor, não se lembraram de seus muitos atos de bondade, rebelaram-se contra ele junto ao Mar Vermelho. Assim mesmo ele os resgatou para proteger a honra de seu nome, para mostrar seu grande poder. Ordenou que o Mar Vermelho secasse e os conduziu pelas águas como por um deserto. Ele os resgatou das mãos de seus inimigos e os libertou das garras de seus adversários. As águas se fecharam e cobriram seus opressores, nenhum deles sobreviveu. Então creram em suas promessas e cantaram louvores a ele. Depressa, porém, esqueceram-se do que ele havia feito, não quiseram esperar por seus conselhos. No deserto, os desejos do povo se tornaram insaciáveis, puseram Deus à prova naquela terra desolada. Ele atendeu a seus pedidos, mas também lhes enviou uma praga. No acampamento, tiveram inveja de Moisés e de Arão, o sacerdote consagrado ao Senhor. Por isso, a terra se abriu, engoliu Datã e sepultou Abirão e os outros rebeldes. Fogo desceu sobre aqueles que os seguiam. Uma chama consumiu os perversos. No monte Sinai, fizeram um bezerro, prostraram-se diante de uma imagem de metal, trocaram seu Deus glorioso pela estátua de um boi que come capim. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que havia feito coisas grandiosas no Egito, atos maravilhosos na terra de Cã, feitos notáveis no Mar Vermelho. Por isso, declarou que os destruiria, mas Moisés, seu escolhido, pôs-se entre ele e o povo e suplicou-lhe que afastasse sua ira e não os destruísse. Eles, porém, se recusaram a entrar na terra agradável, pois não creram na promessa. Em vez disso, resmungaram em suas tendas e não deram ouvidos ao Senhor. Assim, ele jurou solenemente que os mataria no deserto, que dispersaria seus descendentes entre as nações e os enviaria para o exílio em terras distantes. Depois, juntaram-se aos adoradores de Baal em Peor, chegaram a comer sacrifícios oferecidos a mortos. Com todos esses atos, provocaram a ira do Senhor. Por isso, uma praga se espalhou entre eles. Finéias, porém, teve coragem de intervir e a praga foi detida. Assim, desde então, ele foi considerado justo. Também em Meribá provocaram a ira do Senhor e causaram sérios problemas a Moisés. Fizeram Moisés se irar e ele falou sem refletir. Não destruíram as nações que habitavam na terra como o Senhor lhes havia ordenado. Em vez disso, misturaram-se com elas e adotaram seus costumes. Adoraram ídolos estrangeiros, o que causou sua ruína. Chegaram a sacrificar aos demônios seus filhos e filhas.
Derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas. A oferecer sacrifícios aos ídolos de Canaã, contaminaram a terra com sangue. A si mesmo contaminaram com seus atos perversos. Seu amor aos ídolos foi adultério. Por isso, a ira do Senhor se acendeu e ele sentiu aversão por seu povo, sua propriedade. Entregou-os às nações e foram dominados por aqueles que os odiavam. Seus inimigos os oprimiam e sujeitaram ao seu poder cruel. Muitas vezes os livrou, mas escolheram se rebelar contra ele. Por fim, seu pecado os destruiu. Ainda assim, ele viu a aflição do povo e ouviu seus clamores. Lembrou-se de sua aliança com eles e teve compaixão por causa de seu grande amor. Fez que seus captores os tratassem com misericórdia. Salva-nos, Senhor, nosso Deus. Reúne-nos dentre as nações para darmos graças ao teu santo nome, para nos alegrarmos no teu louvor. Louvem o Senhor, o Deus de Israel, que vive de eternidade a eternidade. Todos digam amém. Louvado seja o Senhor. Salmo 107. A bondade de Deus em proteger os viajantes, os encarcerados, os doentes, os que navegam e, em geral, todos os homens. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, seu amor dura para sempre. O Senhor os livrou, proclamem em alta voz. Contem a todos que ele os resgatou de seus inimigos, pois ele reuniu os que estavam exilados em muitas terras, do leste e do oeste, do norte e do sul. Eles vagavam pelo deserto, perdidos e sem lar, famintos e sedentos, chegaram à beira da morte. Em sua aflição clamaram ao Senhor, e ele os livrou de seus sofrimentos. Conduziu-os por um caminho seguro a uma cidade onde pudessem morar. Que louvem o Senhor por seu grande amor e pelas maravilhas que fez pela humanidade, pois ele sacia o sedento e enche de coisas boas o faminto. Estavam sentados na escuridão e em trevas profundas, presos com as algemas de ferro do sofrimento. Rebelaram-se contra as palavras de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo. Por isso, ele os sujeitou a trabalhos pesados. Caíram e não houve quem os ajudasse. Em sua aflição, clamaram ao Senhor, e ele os livrou de seus sofrimentos. Tirou-os da escuridão e das trevas profundas e quebrou suas algemas. Que louvem o Senhor por seu grande amor e pelas maravilhas que fez pela humanidade. Pois ele quebrou as portas de bronze da prisão e partiu as trancas de ferro. Foram tolos, rebelaram-se e sofreram por causa de seus pecados. Não conseguiam nem pensar em comer e estavam às portas da morte. Em sua aflição, clamaram ao Senhor, e ele os livrou de seus sofrimentos. Enviou sua palavra e os curou, e os resgatou da morte. Que louvem o Senhor por seu grande amor e pelas maravilhas que fez pela humanidade. Que ofereçam sacrifícios de ações de graças e anunciem suas obras com canções alegres. Viajaram pelo mundo em navios, percorreram as rotas comerciais dos mares. Também eles viram as obras do Senhor e suas maravilhas nas águas mais profundas. Por sua ordem, os ventos se levantaram e agitaram as ondas. Seus navios eram lançados aos céus, depois desciam às profundezas, foram tomados de pavor, cambaleavam e tropeçavam como bêbados e não sabiam mais o que fazer. Em sua aflição, clamaram ao Senhor, e ele os livrou de seus sofrimentos. Acalmou a tempestade e aquietou as ondas. A calmaria os alegrou, e ele os levou ao porto em segurança. Que louvem o Senhor por sua bondade e pelas maravilhas que fez pela humanidade. Que o exaltem em público diante da comunidade dos líderes do povo. Ele transforma rios em desertos e fontes de água em terra.
terra seca. Torna a terra fértil em solo inútil por causa da perversidade de seus habitantes. Também transforma os desertos em açudes e a terra seca em fontes de água. Leva os famintos para ali se estabelecerem e construírem suas cidades. Eles semeiam campos, plantam videiras e têm grandes colheitas. Sim, ele os abençoa. Ali criam famílias numerosas e seus rebanhos não param de crescer. Mas, quando diminuem em número e empobrecem por causa da opressão, da miséria e das tristezas, o Senhor lança desprezo sobre seus príncipes e os faz vagar num deserto sem caminho. Contudo, livra do sofrimento os pobres e aumenta suas famílias como rebanhos de ovelhas. Os justos verão essas coisas e se alegrarão, enquanto os perversos serão calados. Quem é sábio levará tudo isso a sério, perceberá como tem sido leal o amor do Senhor. Salmo 108. Davi louva a Deus pela vitória que lhe concedeu. Meu coração está firme em ti, ó Deus, por isso te cantarei louvores com todo o meu ser. Despertem lira e harpa, quero acordar o amanhecer com a minha canção. Eu te darei graça, Senhor, no meio dos povos, cantarei louvores a ti entre as nações, pois o teu amor é mais alto que os céus e a tua fidelidade chega até as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos mais altos céus, que a tua glória brilhe sobre toda a terra. Agora, livra teu povo amado, responde-nos e salva-nos por teu poder. Deus, em seu santuário prometeu, com alegria dividirei Siquém e medirei o vale de Sucote. Gileade é minha e também Manassés, Efraim é meu capacete e Judá meu cetro. Moabe é minha bacia de lavar, limparei os pés sobre Edom e darei um grito de triunfo sobre a Filístia. Quem me levará à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Acaso nos rejeitaste, ó Deus? Não marcharás mais com nossos exércitos? Ajuda-nos contra nossos inimigos, pois todo socorro humano é inútil. Com o auxílio de Deus, realizaremos grandes feitos, pois Ele pisará nossos inimigos. Amém. Que Deus abençoe a sua leitura. Tchau.